Uma das maiores histórias de abdução envolvendo os possíveis seres superiores por trás das ações dos Greys aconteceu em um momento em que a humanidade havia pisado na Lua apenas 7 anos antes e estava encerrando o programa Apollo em 1975 com a missão Apollo-Soyuz. Essa foi uma época em que a humanidade se despedia do único programa que levava o homem fisicamente a um lugar além da Terra. No entanto, nesse mesmo período, os relatos de avistamentos de OVNIs aumentaram significativamente. E um dos mais importantes desses eventos ocorreu no Arizona, nos Estados Unidos, em 1975, envolvendo Travis Walton. Ele voou uns 4,5 metros para trás. O corpo dele chegou a quicar no chão. E era um ser de aparência humana. Eles não seriam reconhecidos se estivessem andando na rua. Assim começava uma das histórias mais famosas do mundo. O que realmente aconteceu? Quem eram esses seres por trás dos Greys? De que planeta ou estrelas vieram? Ele me levou para fora da nave e parecia que ela estava estacionada em um prédio maior ou em uma nave maior. Ele me levou até lá. Nós andamos pelo corredor até chegar a uma sala onde havia outros iguais a ele. Investigações mais recentes trouxeram esses e outros novos detalhes à tona. A produção deste especial só foi possível graças aos nossos membros. Muito obrigada! Em 5 de novembro de 1975, um grupo de 7 colegas, trabalhadores florestais, estava voltando para casa após um dia de trabalho na Floresta Nacional de Sitgreaves, na cidade de Snowflake, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Nós trabalhamos até o sol começar a se pôr. E quando estávamos arrumando as coisas e prontos para ir embora, já estava ficando escuro. Durante o trajeto, enquanto anoitecia, eles avistaram um estranho objeto luminoso no céu. Ele era grande, brilhante e pairava sobre as árvores. Fascinado pelo objeto, um dos homens do grupo, Travis Walton, decidiu sair para observá-lo mais de perto. O Travis saiu correndo em direção à nave. E ele ficou lá por alguns segundos. Seus colegas tentaram impedi-lo, mas não conseguiram. Travis então caminha em direção ao objeto, que parecia estar a poucos metros de distância. Até que aquela coisa começou a fazer barulho. Quando ele se aproxima, eles passam a sentir uma forte vibração no chão, tão forte que até o volante do carro vibrava. Até que algo surpreendente acontece. Um feixe de luz brilhante azul sai do objeto e atinge Travis no peito, lançando a vários metros de distância. Ele voou uns 4,5 metros para trás. O corpo dele chegou a quicar no chão. Seus colegas entram em pânico e fogem imediatamente do local, com medo de serem atingidos por essa luz. Ao ver que aquele objeto simplesmente desapareceu no espaço distante, eles resolvem voltar para tentar socorrer Travis. Ela deu um estalo tipo assim. No entanto, ao chegar ao local, para sua surpresa, ele havia desaparecido. Travis! Travis! Desesperados, eles então resolvem ligar para as autoridades para pedir ajuda, e uma extensa busca é iniciada pela região. E eu tentei chegar o mais perto que pude de cada um deles para ver se sentia cheiro de maconha ou álcool. Mas eu não senti absolutamente nada. A busca envolveu as autoridades locais e centenas de voluntários. Tinham mais ou menos umas 200 pessoas procurando pelo Travis. No entanto, eles não conseguiram encontrá-lo. Acreditando que seus colegas poderiam ter algum envolvimento no desaparecimento de Travis, eles foram interrogados e submetidos a testes de detector de mentiras em um tribunal. Teste esse que durou o dia todo. Eles achavam que a equipe tinha começado alguma briga e talvez tivessem matado Travis. No entanto, os testes confirmavam que eles estavam falando a verdade sobre o que haviam vivido, exceto por além deles, que foi dado como inconclusivo. O caso
rapidamente se tornou um evento de grande interesse e atenção da mídia, com a história do desaparecimento de Travis atraindo a atenção de jornalistas e veículos de comunicação de todo o país. E após um desaparecimento de 5 dias, algo acontece. Eu tinha chegado em casa do trabalho. O telefone tocou e... tinha uma voz do outro lado dizendo: "Oi, aqui é o Travis. Venha me buscar." Nós entramos na caminhonete e fomos até Heber, onde ele disse que estava. Quando foi encontrado, Travis estava em um grande estado de confusão e desorientação. E quando questionado o que havia acontecido com ele, ele parecia relutante em dizer: Eu devo ter desmaiado porque parecia que eles tinham chegado lá instantaneamente e o farol da caminhonete estava refletindo na cabine telefônica. E o meu irmão foi até lá me buscar e eu estava surtando. Entretanto, com o passar do tempo, ele começou a contar uma história impressionante, alegando que havia sido raptado por seres extraterrestres durante aquele tempo. Eu estava deitado na estrada, então eu vi uma nave pairando em cima de mim e ela ficou lá por um segundo. E essa foi a última vez que os vi. As informações fornecidas por Travis sobre sua abdução eram extremamente detalhadas, com ele descrevendo com precisão a aparência dos seres, as características da nave e os procedimentos aos quais teria sido submetido. Mas estranhamente, na visão dele, todos esses eventos aconteceram apenas em um dia e não 5, que o deixou bastante confuso. Devido à natureza inexplicável do relato de Travis, por décadas, muitos questionariam se sua história seria verdadeira ou se tratava de uma fraude ou alucinação. Desesperado por ajuda, o irmão de Travis, Duane, buscou a ajuda do APRO, uma organização de pesquisa de OVNIs que investigava de forma séria e científica todos esses casos. Jim Lorenzen, chefe da organização, prontamente disponibilizou médicos para fazer exames em Travis. Inicialmente, eles decidiram fazer exames em sigilo para evitar a interferência da mídia que naquele momento estava enlouquecida por informações. E foi aí que Travis contou o que aconteceu em detalhes desde o momento em que saiu do veículo. Eu agi por impulso quando eu vi o objeto voando na nossa frente. Por algum motivo eu pressupus que ele ia decolar antes que eu chegasse perto. Nós ouvimos um som bem baixo, só um ruído, era uma batida. Como um coração batendo, então. Eu ouvi vários sons de alta frequência e é muito, muito difícil descrever esses sons. Quando eu cheguei mais perto, o som ficou mais alto e ela começou a se mover. Eu fiquei assustado, eu tentei me esconder porque eu estava com medo. Eu fiquei pensando, cara, realmente eu estou em uma situação muito, muito difícil. Eu levantei para tentar correr de volta para a caminhonete. Assim que eu levantei, eu senti essa força muito forte. Após isso, ele só se lembra de acordar em uma estrada. Interessados em descobrir o que havia acontecido, nesse espaço de tempo perdido de 5 dias, que lembrava bastante do caso de Beth Barnhill, do qual já falamos aqui algumas semanas atrás, e que o link está na descrição, os investigadores resolveram aplicar técnicas de hipnose através do Dr. James Harder, que também era membro do APRO. Infelizmente, naquela época todos os telefones eram ligados por operadores humanos, e qualquer ligação teria que ser solicitada a eles. E por esse motivo, um desses operadores vazou uma dessas ligações para o xerife local, pois eles não haviam avisado a polícia ainda sobre o retorno de Travis. E por causa disso, ele foi facilmente identificado, porque seu nome naquele momento era o assunto mais comentado pela imprensa. Logo, todos os noticiários começaram a ser inundados sobre o caso, na tentativa de saber o que havia acontecido com ele. Mesmo assim, por recomendação, Travis ficou afastado da mídia, protegido pelos membros do APRO em um hotel, passando por exames médicos e hipnoses, trazendo à tona o que realmente havia acontecido.
Visualize apenas o que está à sua frente. Me diga o que os seus olhos estão vendo. Eu estava deitado de costas. Eu acordei devagar e... No começo eu achei que eu estava no hospital. Travis lembra de sentir que alguma coisa não estava certa. Ele via uma luz enorme em cima dele e não conseguia ver as coisas ao redor, mas percebeu estar em um espaço pequeno e com alguma coisa no peito, com uma luz saindo dele. Ao olhar em volta, ele vê algo que se assemelha a médicos, mas conforme a visão deixa de embaçar, bastou poucos segundos para ele perceber que esses médicos não eram humanos. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura, sem cabelo, pele muito branca, feições pequenas, exceto pelos olhos bem grandes. Com aparência estranha e expressões vazias, surpreendentemente, os seres lembravam os Greys, o mesmo tipo de seres que haviam abduzido Beth Barney Hill. Com altura média entre 1 e 1,5 metros, cabeça grande, olhos grandes e escuros, nariz e bocas pequenas, lábios finos, esses seres aparentavam ser frágeis. Eu senti dor e uma sensação de sufocamento, mas eles não expressavam nenhuma emoção no rosto. Era ameaçador. E aí eu pulei de cima da mesa. Quando eu fiz isso, o aparelho caiu. Então eu peguei um bastão, um tubo e eu comecei a balançar no ar. Diante das ameaças de Travis, os seres estranhamente saíram da sala, e com medo de que eles retornassem, Travis começa a buscar uma saída. Segundo ele, a nave era toda iluminada de uma forma muito linda e elaborada para ser criada por humanos, mas ele percebe que aquele local tinha um ar bastante rarefeito para humanos. Então, antes que desmaiasse, ele busca uma saída. Até que encontra uma porta que o leva para um ambiente vazio com apenas uma única cadeira. E conforme ele se aproximava dela, a iluminação desse ambiente mudava. Ele percebe que ao chegar perto da cadeira, havia uma projeção sobre ela de pontos de luz que aparentavam ser estrelas. E junto a esses pontos, haviam traços como trajetórias conectando umas às outras, que lembravam trajetórias. No braço da cadeira, havia telas que aparentavam ter controles por toque, mas sem sucesso, ele não conseguiu acionar nada. Até que ao olhar para trás, percebe algo ou alguém que estranhamente lembravam humanos. Tinha um ser na minha frente que parecia humano. Eu imediatamente pressupus que era Força Aérea, a NASA ou alguma coisa do tipo que estava lá para me ajudar e me salvar daquelas criaturas. E era um ser de aparência humana. Eles não seriam reconhecidos se estivessem andando na rua. Ele era maior do que eu, mais alto e mais musculoso. Era um indivíduo muito grande. Eu tentei falar com o cara, mas ele não me respondeu. Quando eu comecei a gritar, eu fiquei perguntando para ele o que são essas coisas, onde eu estou. Me tire daqui, esse tipo de coisa, sabe? Não parecia que ele entendia nada que eu falava. O ser então o segurou e o levou para um corredor mal iluminado, até uma porta que se abriu automaticamente na presença deles. Levado para uma câmara de ar, ele percebeu que o ambiente lá era mais frio, mais fácil de respirar e mais iluminado. E logo depois veio a surpresa. Ele me levou para fora da nave e parecia que ela estava estacionada em um prédio maior ou em uma nave maior. Ele me levou até lá. Nós andamos pelo corredor até chegar a uma sala onde havia outros iguais a ele. O fato de os seres serem bastante semelhantes a nós, mas mais fortes e mais altos, e não usarem trajes naquele lugar, o fez pensar que eles eram mais humanos do que imaginava. Afinal, ele havia sofrido com ar rarefeito poucos momentos antes em outro ambiente, e aquele ser que o socorreu estava com trajes espaciais. E agora, assim como ele, os outros seres presentes não estavam usando, o que mais tarde levou pesquisadores da área a cogitar que eles eram de uma raça chamada de nórdicos, e que esses seres estariam por trás dos Greys que basicamente receberiam ordens deles. Os nórdicos seriam uma suposta raça de extraterrestres que teria origem nas Pleiades, um aglomerado estelar na constelação de Touro, a uma distância de 440 anos-luz do Sol, com muitos relatos afirmando que eles vêm de planetas orbitando estrelas desse aglomerado. Outras fontes
apontam que eles vieram de uma região mais próxima, exatamente de um planeta ao redor de Aldebaran, a estrela mais brilhante na constelação de Touro, que está a uma distância de 65 anos-luz de nós. Sendo 44 vezes maior, essa estrela é classificada como uma gigante vermelha e está em uma fase à frente do que um dia o Sol se tornará, com sua luminosidade variando com o tempo. Essa estrela está entrando no estágio final do seu ciclo de vida, tendo esgotado todo o combustível de hidrogênio em seu núcleo. Acredita-se que ela pode ter pelo menos um planeta, o chamado Alpha Tauri B, que é cerca de 6,5 vezes o tamanho de Júpiter. Descoberto em 1993 e confirmado em 2015, sua existência foi novamente questionada em um artigo publicado em 2019, onde os cientistas sugeriam que deveria haver 2 ou nenhum exoplaneta ao redor de Aldebaran. Mas se existir, é um lugar improvável para o tipo de vida que conhecemos, pois sua temperatura superficial deve ser extremamente quente. E de bônus, esse planeta recebe uma radiação significativamente maior de Aldebaran, colocando qualquer tipo de vida em maus bocados. Nessa fase da estrela, ela cresceu tão absurdamente que deve ter engolido muitos de seus planetas em seu sistema. O homem, em algum momento, terá a oportunidade de passar sobre ela. Isso porque a sonda Pioneer 10, lançada em 1972, está a caminho dessa estrela. Embora não se comunique mais com a Terra, essa sonda chegará a Aldebaran em cerca de 2 milhões de anos. Na época do lançamento, por sugestão de Carl Sagan, as Pioneers 10 e a sua gêmea Pioneer 11 carregaram consigo placas de alumínio anodizado em ouro com figuras humanas e símbolos para transmitir informações sobre as origens da espaçonave para possíveis descobridores extraterrestres. Então a pergunta que fica é se estaríamos enviando algo nosso para o local de origem desses nórdicos. Bom, segundo algumas fontes, eles estariam presentes aqui há muito tempo e teriam visitado e influenciado a humanidade por milhares de anos. Apesar da experiência com Travis, frequentemente esses seres são retratados como bons, interessados em ajudar a humanidade, e estariam por trás das ações dos Greys, que por algum motivo seriam subordinados a eles. Basicamente, o nórdico representa um alienígena de aparência humana. No caso do Travis, o nórdico que ele viu tinha cerca de 1,80 m de altura, cabelo meio castanho claro. Basicamente era um humano caucasiano. Poderia ser sueco. Enquanto Travis cobrava respostas para suas perguntas, o ser que o acompanhava o forçou a ir para uma mesa de exame, utilizando uma força absurda, que mesmo para Travis, sendo de uma área braçal que exigia bastante força, era impossível competir com eles. Foi muito assustador. Eu estava tentando me soltar, não estava mais cooperando. Naquela época eu achava que eu era muito forte, mas eles não tiveram dificuldade de me colocar na mesa. Depois disso, Travis só se lembra de acordar na estrada à noite, sentindo bastante frio e traumatizado ao ponto de sua vida jamais ser a mesma. Chocando o mundo inteiro, a ampla atenção da mídia contribuiu para que o caso se tornasse um dos mais famosos e controversos incidentes relacionados a avistamento de OVNIs e alegadas experiências de abdução por extraterrestres. A pressão por Travis se tornou tão grande que ele finalmente resolve dar entrevista sobre o caso. Sr. Walton, tudo bem? Eu estou me sentindo muito melhor. Onde você estava? Eu não sei. Tentou se comunicar com eles? Bom, eu tentei me comunicar, mas eles não responderam, nunca falaram comigo. O impacto da abdução de Travis, sendo bastante parecido com o que Barney e Betty Hill passaram, começou a fazer as pessoas em diversas cidades terem medo de se expor à noite. E muitos deles achavam que ele era louco. Eu sou meio cético, sabe? Eu tenho que ver pra crer, e eu não vi nada. Quando eu ia pra um bar, eu não sabia se alguém ia me pagar uma cerveja ou dar um soco na minha cara. Rumores começaram a surgir de que tudo era uma farsa, e após um tempo, ganhou uma proporção tão grande que alguns dos colegas de Travis resolveram deixar a cidade para viver em locais onde ninguém os conhecia. No entanto, exames liberados pelo APRO e o surgimento de Philip Kreis e Ryan Gordon traria à tona novos e pesados fatos sobre essa história. A segunda parte deste web documentário está disponível exclusivamente para os membros do canal.